Ele quer voltar de novo. Vigia, Natan, agora é minha vez. Amém, queridos? Só reforçar, o aniversário da igreja é dia 10 de novembro, tá bom? E a inauguração da igreja da criança dia 9 de novembro. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo! Efésios capítulo 2, versículo 8. Como você sabe, nós estamos dentro da série Servindo a Deus, Servindo Pessoas. Servindo a Deus, servindo pessoas. Porque esse é o nosso lema. Esse é o desejo do nosso coração. Servir a Deus. E a Bíblia diz que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Então nós servimos a Deus, servindo pessoas. Amém? Então é isso aí. O pessoal que está lá na recepção pode entrar para dentro para assistir o culto. Amém? Aleluia. Efésios 2:8. Quem encontrou diz amém. O pastor é bem discreto, né? Aleluia. Deus é bom. Tema de hoje: servindo a Deus em momentos difíceis. Olha para quem está ao teu lado e dá um sorriso. Talvez você nem cumprimentou esse vaso ainda. Fala assim: precisamos servir a Deus mesmo nos momentos difíceis. Fala para ele assim: ó, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando você chuta a quina do sofá com o dedinho, mesmo quando você faz isso, a palavra que vem na boca, né, é um glória a Deus bem bonito, não é? Glória a Deus. Mesmo quando as coisas saem fora daquilo que nós havíamos programado e esperado. Problemas todos têm, dificuldades todos têm. Eu quero mostrar aqui para você alguns exemplos de homens e mulheres de Deus que serviram a Deus mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. É claro que esses problemas não são problemas de caráter moral, problemas do dia a dia, problemas de dificuldade, problemas que surgem e que nos enlaçam diariamente. E se nós falarmos assim: eu vou esperar os problemas acabarem para servir a Deus, nós não serviremos a Deus nunca, porque enquanto estivermos vivos, sempre teremos problemas. Mas eu quero mostrar para você que Deus espera que eu e você sirvamos a Ele, mesmo quando estamos passando por alguns problemas e dificuldades. Amém? Quem está comigo diz aleluia. Efésios 2:8. Efésios 2:8 vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, diga glória a Deus, por meio da fé, diga aleluia. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, criadas em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós praticássemos. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Por aquilo que nós fazemos, amém, queridos? Nós estamos dentro de uma série, já tem, se não me engano, acho que 4 ou 5 semanas, termina domingo que vem, e nós temos falado bastante sobre servir a Deus. E eu entendi que essa mensagem hoje era importante e necessária, porque talvez você está ouvindo servir a Deus, talvez você confunda que o nosso ato de serviço, de alguma maneira, gere salvação para nós. Olha para quem está do lado e fala assim: não gera não. Fala para essa pessoa assim, ó: nada que você fizer, por melhor que seja, pode salvar você. Nada. Somos salvos pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É a obra dele, é aquilo que ele fez, é o sacrifício dele, não é a nossa obra. O sacrifício dele me salvou. Eu creio no sacrifício dele e sou salvo, diga glória a Deus. Mas uma vez que fui salvo, que sou salvo, o texto que nós lemos diz que nós não somos salvos pelas obras, que a salvação não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós fomos criados para as boas obras. Então eu entendo que uma vez salvo, o que Deus espera de mim e de você é que nós pratiquemos as boas obras
das quais Ele nos criou para que pudéssemos praticar em vida. Aquilo que eu faço não me salva, mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho um desejo ardente de servir ao Senhor e de realizar a sua obra. Quem está me entendendo diz amém. Então a salvação, por nenhum aspecto, ela pode ser alcançada por aquilo que fazemos. E isso é fundamento do Evangelho. Pelo amor de Deus, não confunda. Amém, queridos? A salvação é a obra redentora de Cristo sobre nós, sobre mim e sobre você. Nada que nós fizéssemos ou façamos pode acrescentar algo à obra de Cristo. Essa obra ela foi consumada. Na cruz do Calvário, Jesus gritou no final: está consumado, ou seja, nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado, está da maneira como Deus queria que estivesse. Quem está entendendo isso diz amém. Então essa é a obra que nos salva. Mas uma vez salvo, Deus espera que eu e você cumpramos, exerçamos as boas obras que Ele preparou para nós. Pastor, e quando é que Ele preparou essas boas obras para nós? A Bíblia vai dizer que foi antes da fundação do mundo. Foi antes de você nascer, foi antes da sua mãe nascer, foi antes dos seus avós nascerem, foi antes dos seus antepassados. Deus preparou um caminho para você trilhar. E esse caminho, ele passa por servir pessoas. Porque não existe como nós fazermos a obra de Deus sem servirmos pessoas. Quem está me entendendo diz amém. Não servimos a Deus porque Ele precisa de algo. Deus nos dá a oportunidade de servi-lo para que possamos ser participante da sua glória com Ele. Não servimos a Deus porque Ele precisa de alguma coisa. Então entenda, irmão, eu existo para servir a Deus. Qual é a razão da sua existência? É uma das perguntas que mais se fazem hoje. Qual é a razão? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Eu vim fazer o que na terra? A razão da sua existência está ligado a servir a Deus. Mas a grande questão que pega é: como fazemos para servir a Deus? Porque aonde Deus está, irmão? Qual é o endereço dele? Qual é o CEP dele? Qual é o nome da rua que ele mora? Onde Deus está? Para que possamos servir a Deus diretamente. É impossível, diga comigo, é impossível. Mas a Bíblia diz que Deus decidiu fazer morada nesse irmão que está aí do seu lado da cadeira. A Bíblia diz que Deus decidiu morar em pessoas, habitar em pessoas. A Bíblia diz que as pessoas são imagem e semelhança do Criador. Ou seja, para eu servir a Deus, obrigatoriamente, eu preciso servir pessoas. É impossível servir a Deus de outra maneira. Ah, pastor, eu vou subir lá no monte e eu vou fazer um jejum de 40 dias só na água, para eu poder servir a Deus. E isso vai adiantar o que para Deus, irmão? Não estou dizendo para você não fazer, é bênção, vai lá e faz. Garanto que você vai emagrecer bastante. Mas o que vai fazer a diferença, sabe o que é? Não é na hora que você estiver lá em cima, mas é na hora que você decidir descer, cheio de Deus, quais são as pessoas que você vai servir. Porque em cima do monte você não consegue servir a Deus, embora você possa se conectar com Ele. Mas qual a razão de você se conectar com Deus? Se encher dEle. Se não for para transbordar na vida de pessoas, se não for para servir pessoas, se não for para compartilhar o pão da vida, que é Cristo Jesus, com aqueles que estão famintos, se não for para compartilhar Jesus, que é a água viva, com aqueles que estão com sede. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Então a razão do nosso existir é para servir pessoas. E tem uma frase que eu gosto, já citei ela bastante dentro dessa série, e cabe em todas as mensagens da série, que diz assim: quem não vive para servir... Todo mundo junto? Vamos falar isso bem bonitinho? Quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos lá, no 3. 1, 2. Quem não vive... Espera aí que vocês erraram. Eu falei no 3, falei no 2. Então quem errou foi eu. Pronto, está resolvido. Vamos lá, no 3. Quem não vive para servir, não serve para viver. 1, 2, 3. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então já olha para esse irmão do lado com carinho e fala assim: você está vivendo para servir? Ou você está só ocupando espaço na terra à toa? Você está vivendo para servir, irmão? Ou você está, não, pastor, eu estou só ocupando espaço à toa aqui na terra, estou...
Porque a razão, a existência do nosso, a razão de existirmos é servir a Deus. Deus nos dá a oportunidade para servi-lo, para que possamos ser participantes com Ele da sua glória. A vida cristã é uma vida de serviço. Olha aqui para mim, irmão. Quem é crente? Levanta a mão. Melhor, quem é cristão, né? Crente até o capeta é. Levanta a mão quem é cristão. Cristão chacoalha, fala glória a Deus. Quem não está arrependido de ser cristão, amém. Então olha aqui para mim. A vida cristã é uma vida de serviço. Não tem como eu ser cristão, porque ser cristão significa que eu sou discípulo de Jesus, um pequeno Cristo. Se o meu mestre serviu, como que eu sou discípulo dele se eu não sirvo? Não tem ligação a coisa. A vida cristã é uma vida de serviço, servir pessoas, se envolver com a causa do evangelho na terra. Não servimos para sermos salvos, como eu disse, servimos porque já fomos salvos. Não servimos para ser, mas uma vez que eu sou, é impossível eu não servir. Porque a característica de um salvo é querer servir a Deus, porque é uma forma de gratidão no coração. Existe a gratidão e existe o agradecido. Sabe a diferença? Gratidão e agradecido? Agradecido é aquele que fala assim: obrigado, Jesus, o Senhor é bom demais, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou da lama, olha, o Senhor é muito bom, Jesus, olha, meu coração até arrepio, Jesus, olha, estou todo arrepiado. Agradecido. O grato, sabe o que ele é? O grato, ele quer fazer por alguém, ele quer estender a alguém aquilo que chegou até ele. O agradecido apenas é da boca para fora: obrigado, Jesus, o Senhor é bom. O grato, eu preciso fazer por alguém aquilo que um dia Jesus fez por mim. Eu preciso levar até alguém aquilo que um dia alguém trouxe até a mim. Eu preciso trazer meu amigo, meu parente, meu sobrinho. Eu preciso, quando você vê alguém perdido, seu coração queima, porque o grato é diferente. O grato, irmão, ele não é apenas agradecido. Ele precisa fazer por alguém aquilo que um dia ele recebeu de alguém. Quer ver um negócio aqui? Quem está aqui dentro, que depois que converteu, descobriu que alguém estava orando, intercedendo pela sua conversão? Levanta a mão, chacoalha assim. Agora, pode baixar, obrigado. Você já fez isso por alguém? Já? Fez só por uma pessoa ou continuou fazendo a vida toda? Porque essa é a característica de alguém que é grato. Ou seja, alguém fez por mim, agora eu preciso fazer por alguém. O agradecido não, ele vem: ô Jesus, o Senhor é tão bom, me salvou, obrigado, viu? Se não fosse o Senhor, eu estava perdido. Mas ele não faz por alguém aquilo que um dia alguém fez por ele. Você está fazendo por alguém, irmão, aquilo que um dia alguém fez por você? Você está sendo grato ou você está sendo agradecido? Então é correto dizer que fomos salvos para o propósito de cumprir as boas obras que o Senhor preparou para nós. Eu fui salvo para cumprir um propósito, um chamado, as boas obras que Deus preparou para mim. Servir não nos salva, mas os salvos servem por gratidão ao Senhor. Servir é a expressão do coração de alguém que é grato por aquilo que Deus já fez em sua vida. Servir é a expressão de gratidão. Deus fez por mim. Eu preciso levar esse evangelho, levar esse amor, levar esse servir para a vida de alguém. Quem está comigo aí diz amém. Segundo ponto: problemas não me isentam de servir. Problemas não me isenta de servir. Ah, pastor, eu não vou servir, estou cheio de problema. Aí é que você deveria, irmão. Porque se o nosso servir está condicionado apenas quando eu estiver bem, apenas quando as coisas estiverem dando certo, apenas quando tudo estiver fluindo, esse servir é duvidoso. Porque a Bíblia diz, irmão, que nós devemos perseverar na fé. E perseverar na fé fala de situações contrárias que querem me impedir de continuar caminhando. Por isso que é para perseverar, ou seja, você vai ter todas as razões para desistir, mas persevere na fé. E quando eu estou servindo a Deus e aparecem dificuldades e problemas, situações que às vezes se desajustam, às vezes eu tenho a tendência que nós temos é deixar de servir. Não, pastor, o inferno está se levantando. Ô, irmão, olha para mim aqui, deixa eu te falar, deixa eu te contar um negócio que ninguém te falou. O dia que você aceitou Jesus, irmão, não existe mais isenção no reino de Deus. Você virou um alvo de Satanás. Não sai nem um aleluia, vaso? Porque é melhor você ser inimigo de Satanás do que você ser inimigo de Deus, viu? Ser inimigo de Deus dá ruim, é pior. Vixe, ser inimigo de Deus, irmão, pior coisa. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então é melhor ser inimigo de Satanás.
Não existe isenção. Tem gente que acha que assim, não, eu aceitei Jesus, mas eu estou em cima do muro aqui, pastor. Não estou nem do lado aqui de Jesus, nem do lado do capiroto, para ele não me incomodar. Eu sou um crente disfarçado, que é para o diabo não me saber que eu estou aqui. Eu sou o crente 007. Pastor, lá no meu serviço já tem 20 anos que eu trabalho. E disfarça. Ninguém sabe que eu sou crente, pastor. E é difícil esconder, pastor. É o irmão da CIA. Não existe isenção no reino, irmão. Uma vez que você creu em Jesus, a luz do evangelho brilhou em você, a glória de Deus brilhou em você, e por mais que você não queira, o diabo agora vê você. E não tem, irmão, porque não tem como eu ficar isento. Vocês conhecem a piada do muro? Quem conhece a piada do muro, levanta a mão. Quem não conhece a piada do muro, levanta a mão que eu vou contar. E quem conhece, mas mesmo assim quer ouvir de novo a piada do muro, levanta a mão que eu conto do mesmo jeito. Pronto, vou contar. Tinha um muro. Tinha o quê? Tinha o quê? O muro. E aí estava Jesus do lado esquerdo, não. Jesus não pode ficar do lado esquerdo. Estava Jesus do lado direito. Isso não é sobre política, é só uma ilustração. Pelo amor de Deus, gente. Vocês precisam vigiar. Jesus, é porque a Bíblia diz que a destra de Deus, ou seja, a direita de Deus. Jesus nem está do lado direito. Jesus estava do lado direito. Diga amém. E estava o capeta, o demônio, tudo aqui do lado, perdão, falhou, saiu sem querer, do lado esquerdo. E aí, estava a pessoa em cima do muro. E aí, os demônios, fulano, aliás, eu estou errando a piada, estava Jesus com os anjos e chamando, cara, desce daí, vem para cá, desce daí, vem para cá, vem para o nosso lado. E a pessoa em cima do muro, e o diabo lá com aquele capim na boca, né, olhando, não falava nada, olhando, não falava nada. E aí de tanto Jesus pedir para o pessoal, desce para cá, vem para cá para o nosso lado. E o diabo não falava nada. Aí o homem falou assim, Satanás, seu capeta, Jesus está aqui, todo dia me chama para mim descer do muro, para mim ir para o lado dele. E eu estou incomodado porque você está aqui, você nunca falou nada. Você nunca pediu para mim descer do muro para ir para o seu lado. Você não vai me convidar não? Aí o diabo olhou para ele e falou assim, não, de jeito nenhum. O muro é meu. Dá risada aí, gente, pelo amor de Deus. Me esforço tanto para contar piada para vocês darem uma risada ridícula dessa. Não vou contar mais piada para vocês não. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente pensando, brincadeira, que eu vim na igreja para ouvir piada. Mas aqui até a nossa piada, irmão, é de Deus, do capeta, é personalizado. Tem gente que está em cima do muro. Mas deixa eu te falar, irmão, o muro tem dono. Olha para quem está lá e fala assim, o muro tem dono, vaso. O muro tem dono. Desce desse negócio. Porque o muro já tem dono e não é Jesus. Porque o muro é a pessoa ficar indecisa. E a indecisão já é uma decisão. Então nós precisamos entender, irmão, que o fato de termos problemas, dificuldades, não nos isenta. Pelo contrário, isso valida a nossa fé. Isso mostra que a nossa fé é verdadeira. Isso mostra que a nossa fé é genuína. Isso mostra que nós não iremos parar diante de qualquer circunstância que o diabo envie para nós. A nossa fé só se torna genuína quando existem obstáculos. E mesmo assim a gente continua caminhando. Isso faz uma fé ser genuína. Fomos chamados para servir. Em 1 Samuel 23, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Davi estava fugindo do rei Saul, lembra? Davi estava fugindo de Saul porque Saul, que era o rei, queria matar Davi, porque Davi havia sido ungido a rei. E Saul, com medo de perder o trono, começou a perseguir Davi. E Davi toma conhecimento, fugindo toma conhecimento, que uma cidade chamada Keila estava sendo ameaçada de invasão pelos filisteus. Davi consulta a Deus. Devo ir para a guerra? Porque Deus, eu estou com um problema, eu estou fugindo da morte. O Senhor quer mesmo que eu vou lá ajudar essa cidade e enfrentar os filisteus? Deus diz para Davi que ele deveria ir à guerra ajudar. Davi comunica aos homens, lembra dos valentes de Davi? Davi fala para os homens, nós estamos fugindo da morte, mas Deus falou que é para a gente guerrear. A Bíblia diz que os homens não gostaram. A Bíblia diz que Davi consulta Deus novamente. Será que eu entendi errado? Deus, será que é para mim realmente ir lá lutar a batalha, mesmo eu fugindo da morte? A Bíblia diz que Deus confirma outra vez, Davi, você deve ir ajudar aquela cidade a enfrentar os filisteus. E o que nós entendemos com isso? Que mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a circunstâncias, isso não nos dá
a isenção de servir a Deus. Olha para o vaso aí e fala assim: você não está isento não, irmão. Fala de jeito nenhum. Essa história mostra que os nossos problemas não nos impossibilitam de servir a Deus, pelo contrário. Quando mesmo em meio a problemas servimos a Deus, isso mostra que a nossa fé é genuína. A nossa responsabilidade do serviço não está suspensa quando enfrentamos problemas. E é um desafio para nós pastores, irmãos. Desafio. Mobilizar a igreja e o corpo de Cristo. Motivar as pessoas. Aí a pessoa: pastor, eu tô capenga, pastor, eu tô dando conta mais, pastor. Não, irmão, vamos lá, você é chamado de Deus, você é escolhido de Deus, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, e tal, e tal, e tal. Aí quando a pessoa dá uma engrenagem, você fala assim: ufa, glória a Deus. Aí você olha para o lado, tá outro capenga. Aí você fala: gente do céu. E é um desafio porque o tempo todo a gente tentando fazer as pessoas acreditar naquilo que Deus já falou sobre elas. Ajuda a gente, irmão. Acredita naquilo que Deus já falou sobre você. Acredita que você é mais que vencedor. Acredita naquilo que a Bíblia já falou sobre você. Quem está entendendo aí diz aleluia. Você é indispensável. Olha para o seu irmão e fala: você é indispensável. 1 Coríntios 12 vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cada um tem a sua importância, não importa qual é a sua posição, você é importante. Ah, pastor, mas eu só venho aqui, sento e assisto o culto e vejo, acaba, eu vou embora. Ah, se você não tem função, se você ainda não tem função, porque tem muita coisa para fazer, mas se você ainda não tem função eclesiástica aqui dentro da igreja, seja igreja lá fora, irmão. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para ser igreja, e no domingo você vem para a igreja, mas durante a semana nos ajude sendo igreja aonde Deus te plantou, lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua família, em todo lugar aonde você estiver, seja igreja. Quem está entendendo diz amém. No corpo de Cristo nenhum membro é dispensável, todos somos importantes. Nós temos uma função, uma missão que manifestamos através do nosso serviço. Quando nós servimos, nós estamos manifestando aquilo que Deus nos chamou para fazer. E olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer lá em Atos 8:1. Pode colocar para mim, por favor? Atos 8:1. A Bíblia diz que grande perseguição se estabeleceu contra os cristãos na igreja primitiva, e todos foram dispersos pela cidade. Mas a Bíblia diz que eles, aonde passavam, anunciavam o evangelho. Olha que coisa doida. Irmão, eles estavam sendo perseguidos de morte. Sendo perseguidos de morte. A história conta que Nero, o imperador da época, pegavam os cristãos e as suas famílias, mulheres com criança de colo, colocava na arena, no Coliseu, e deixavam os leões famintos dias sem comerem. E aí abria a porta, irmão, e soltava o leão, e eram colocados os cristãos na arena. E a arena toda cheia de gente, vendo aquele espetáculo público. Era disso que eles estavam fugindo, a perseguição era disso. Nero também fazia, sabe o que? Usava os cristãos como tocha humana para iluminar o seu jardim particular à noite. Não existia energia elétrica, precisava acender, jogava cera quente nos cristãos. Anoitecia, liga esse cristão aí, por favor. Você está dizendo que você é a luz do mundo? Liga ele aí para iluminar aqui para mim. Era disso que os cristãos fugiam. A perseguição que nós lemos aqui que se deu contra eles era essa. Era uma perseguição de uma morte severa, truculenta. Não só para a pessoa, não só para o pai, mas para a mãe, para as crianças, para os filhos. Alguém numa situação dessa, fugindo, iria lembrar de pregar o evangelho quando, irmão? A menos que o evangelho fosse a coisa mais importante que essa pessoa tivesse. A menos que o evangelho fosse a razão da existência dessa pessoa. Eu estou fugindo para eu não morrer, porque o meu instinto pela vida me faz fugir para não morrer. Mas mesmo fugindo diante da face da morte, ainda assim eu não deixo de anunciar o evangelho. Eu não deixo de servir pessoas com aquilo que Cristo colocou dentro de mim. E às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer por qualquer coisa, irmão. Chutei a quina. Quem já chutou a quina do sofá com o dedinho? Já aconteceu? Você deu um glória a Deus bem alto no dia, né? Pode falar, eu sei que foi.
Então acertou, já não vou servir. Não, o diabo está se levantando. Não, o diabo levantando, não, irmão, você que errou a mira. Você foi passar e acertou o negócio, tem nada a ver com Satanás. O diabo se levantando era isso aqui, perseguição contra a própria vida das pessoas. Nós vivemos uma geração, não sei se eu falo, posso falar ou não falo? Fala ou não falo? Então vou falar. Nós vivemos uma geração de muito mimimi, irmão. Muito mimimi. Qualquer coisinha eu vou parar de servir Jesus, qualquer coisinha eu vou parar de ir para a igreja, qualquer coisinha, chateei com o pastor, eu vou trocar de igreja. Devia trocar de Deus, não de igreja. O pastor está pregando a palavra de Deus, você está contra a palavra de Deus, o problema não é do pastor, o problema é Deus. Troca de Deus, arruma outro. Fala um amém aí, vaso. Na hora ruim ninguém fala nada, o que é isso? Deixou sozinho, abandonado. A gente está com uma geração muito mimimi, qualquer coisinha a gente, eu vou parar, que negocinho. Irmão, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender uma coisa. Os cristãos da igreja primitiva fugindo da morte. Uma perseguição severa. Por onde eles iam, eles anunciavam a Jesus, pregavam o evangelho. Sem direito a nada, sem direito à vida. Qual é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa? Pastor, eu trabalho tanto. Eu tenho dito aqui, irmão, nós somos a igreja da última geração. Os sinais todos apontam para a volta de Jesus eminente a qualquer momento. Nós somos a igreja da última geração. Mas qual é a qualidade dessa igreja? Uma igreja que não está se importando com aquilo que Deus mandou ela fazer. E essa série ela vem para trazer luz para nós. Porque como eu falei aqui algumas vezes, a gente vem e se reúne aqui no domingo e glória a Deus, é um mandamento, devemos congregar. Mas irmãos, igreja não é aquilo que nós fazemos aqui dentro no domingo, mas é aquilo que nós somos na segunda lá fora. Porque aqui dentro a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, e é tudo muito maravilhoso. O ar-condicionado está na temperatura, o louvor é bom, a iluminação é agradável para não judiar dos olhos, é tudo muito gostoso. Mas é lá fora que nós manifestamos a Cristo aonde nós passamos. É lá fora que nós temos a oportunidade de servir pessoas. É lá fora, o meu servir é quando eu olho e eu entendo que Deus me colocou na terra para fazer alguma coisa. E essa série ela vem para trazer luz para nós sobre isso. Quem está me entendendo diz amém. Eles estavam fugindo da morte, sendo perseguidos, mas não deixavam de servir pessoas, anunciando a Cristo. Mesmo quando os problemas surgem diante de nós, isso não é motivo para pararmos de servir. Mesmo quando os problemas surgem diante de nós, isso não é motivo para parar de servir. Em Gálatas 4,13, eu estou caminhando para o final, se Deus quiser. Em Gálatas 4,13 diz assim: e sabeis que, Paulo dizendo, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezaste nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, vocês lembram que a primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês foi porque eu fiquei doente e eu tive que mudar a rota da viagem para poder me curar da doença, e eu aproveitei que eu estava me curando da doença e preguei para vocês. É isso que Paulo estava dizendo. E às vezes a gente deixa de servir a Deus, irmão, por pequenas coisas que acontecem na nossa vida, porque mudou a nossa rota em algumas coisas. Irmão, alguma coisa pode ter mudado a sua rota, mas olha para mim, Deus está sentado no trono e nada sai fora do controle das mãos dele. Ele controla e governa todas as coisas. Às vezes saiu fora do seu plano, da sua rota, mas nunca sai da rota de Deus. Nunca sai. Possivelmente fizeram um desvio da rota para Paulo poder se tratar e se curar. E aparentemente nisso surgiu a oportunidade de pregar. Mesmo Paulo tendo que resolver o seu próprio problema, ele se dispõe a servir aqueles irmãos. Mesmo Paulo tendo que resolver a sua própria enfermidade, ele não falou, não, eu estou de licença porque eu não tenho condições de servir ninguém. Não, irmão.
a rota mudou, saiu fora daquilo que eu esperava. É uma oportunidade para eu servir a Deus, servindo pessoas e levando aquilo que Deus colocou dentro de mim. Quem está me entendendo diz amém. Uma igreja nasceu, Gálatas, uma igreja nasceu, porque Paulo, um homem enfermo, se deixou usar, mesmo em meio a problemas. Você consegue entender isso, irmão? Uma igreja, Gálatas, a igreja de Gálatas nasce, por quê? Porque Deus enviou Paulo para lá para pregar para eles? Não! Porque Paulo ficou enfermo, teve que mudar a rota, mas mesmo mudando a rota, ele não mudou aquilo que ele carregava dentro de si. A rota mudou, mas aquilo que eu carrego é o mesmo. Eu vou continuar pregando, ensinando e falando o que eu preciso falar para vocês. Quem está entendendo diz aleluia. Quando eu decido cuidar daquilo que é de Deus, Ele cuida daquilo que é meu. Seja um profeta do Senhor e diga isso para esse santo que está ao teu lado. Quando você decide cuidar daquilo que é de Deus, Ele cuida daquilo que é teu. Isso são alguns exemplos. A Bíblia diz lá em Jó 42, que Deus muda a sorte de Jó. Quem já leu o livro de Jó? Quando você lê o primeiro livro, irmão, tudo uma bênção. Jó abençoado, o homem mais rico da terra e tudo. Quando vai para o capítulo 2, irmão, só desgraça, só desgraça. Gente morrendo, um animal morrendo, e chagas, feridas, tudo dando errado. Do capítulo 2 até o capítulo 42, é tudo desgraceira acontecendo na vida de Jó. Tudo de ruim acontecendo. Mas a Bíblia diz que no final, em Jó 42, 10, a Bíblia diz assim, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que tinha. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele ficou se lamentando dos problemas que ele tinha, quando ele ficou se lamentando que os filhos dele morreram, quando ele ficou se lamentando que ele perdeu todo o rebanho, todo o dinheiro. Não, irmão. Deus muda a sorte dele quando mesmo em meio à sua dor, a sua ausência de graça, mesmo em meio a circunstância terrível de feridas, a Bíblia diz que Jó pegava cacos de telha para se coçar, de tão terrível que era o seu momento. Mas quando chega no final, ele lembra, eu posso servir pessoas mesmo eu estando em problemas. Eu posso abençoar outras pessoas, mesmo quando as coisas não estão tão boas para mim. Eu posso ser um canal de Deus, mesmo quando as coisas não estão do meu agrado. E a Bíblia diz que ele então decide orar pelos amigos. E esse texto é lindo, irmão. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite, irmão. Eu declaro que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua finança, vai mudar seu casamento. Deus vai mudar o relacionamento com seus filhos quando você entender que você foi colocado para ser bênção na vida de outras pessoas e servir ao Senhor, mesmo em meio a problemas. Entenda isso em nome de Jesus. Você vai ver a sua sorte mudar, a sua casa mudar, as circunstâncias mudarem, mesmo no meio de problemas. Eu me lembro no começo da igreja, está aqui a pastora junto comigo, nós começamos a igreja na sala de casa, depois fomos para a área, veio a pandemia, irmão, deu uma crise severa financeira, a coisa bagunçou, nós fomos vendendo os móveis de casa, para poder suprir as necessidades, as contas. Chegou uma hora que nós tivemos que mudar, e mudar para a casa da sogra. Dos móveis só ficou a cama e o ar-condicionado, o resto vendemos tudo, para pagar a conta da igreja. A única coisa que tinha ficado era o carro, passou mais uns 3 meses, porque eles falaram que ia fechar 15 dias e ia liberar, sim ou não? A pandemia, quem lembra? Fechava 15 dias, irmão, abria 3, 4 dias, fechava de novo, e não parou isso por ano, mais de ano. Tivemos que vender o carro, a mesma coisa, para pagar as contas da igreja. E nós podíamos olhar e falar assim, a nossa vida está em ruína, só andamos para trás, vamos parar com isso, vamos deixar desse negócio de querer servir pessoas. Não, irmãos, nós continuamos fazendo e servindo, acreditando na palavra que Deus havia dado, que nós havíamos sido trazidos para cá, para servir pessoas, para servir uma grande multidão. E é quando nós servimos pessoas, que Deus muda a nossa sorte. Quem está entendendo isso diz aleluia. Tantas passagens que falam sobre isso. Vou falar mais uma e vou encerrar. Jesus na cruz, em meio à dor e flagelo, mesmo em meio à maior adversidade que ele já tinha enfrentado como homem, ele arrumou uma forma de servir. Ele estava morrendo para servir a humanidade, mas enquanto ele estava na cruz, agonizando,
Ele arrumou uma forma de servir. Lucas 23:42 diz assim, olha aqui para mim, preste atenção. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que hoje ainda estará comigo no paraíso. Jesus podia dizer, poxa cara, já estou sofrendo aqui, todo ferido, todo rasgado, pelo pecado de vocês, e você não tem sensibilidade, meu. Espera eu morrer que você vai ser salvo. Não, irmão. Mesmo Jesus em meio a flagelo, a dor, mesmo a uma situação extrema, a Bíblia diz que Jesus, em meio a um pedido, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele mesmo, talvez em condições nem de falar, todo ferido. Em verdade eu te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. Isso nos mostra que nós podemos servir pessoas, mesmo em momentos difíceis. Que tenhamos um coração voluntário, disposto. E que mesmo em meio às nossas adversidades, jamais deixamos de servir a Deus, servindo pessoas. Pastor, mas as pessoas nos ferem. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Sabemos como poucos de pessoas nos ferem. Pessoas que nós acreditamos, oramos, honramos, abençoamos, um dia vira as costas. E quando nós fazemos para pessoas, nosso coração entristece. Mas quando nós fazemos para Deus, servindo pessoas, quando as pessoas são ingratas e nos ferem, eu fiz para pessoas, mas antes de fazer para elas, eu estava servindo ao Deus que eu sirvo. Eu estava agradecendo ao Deus que eu sirvo. Eu sirvo a Deus, servindo pessoas. Se as pessoas não reconhecerem, não retribuírem, está tudo certo. Olha para o irmão do lado e fala, está tudo certo. Fala assim, o importante é continuar servindo a Deus. Porque pessoas são ingratas, irmãos. Jesus escolheu 12 homens. A Bíblia diz que Jesus orou várias noites para escolher 12 homens. E a Bíblia diz que um deles era o diabo. Jesus na ceia disse, ó, um de vocês é o diabo. Um de vocês é o traidor. A Bíblia diz que Pedro, quando vê Jesus sendo capturado, um pouco antes Pedro diz assim, eu vou estar contigo, Jesus, até a morte. Jesus fala, ô Pedro, você não sabe o que você está falando. Não, Jesus, pode acreditar, estamos juntos. Jesus olha para ele e fala assim, antes do galo cantar, você vai me negar. Não, jamais eu faria isso. Alguns minutos depois estava lá Pedro negando a Jesus. Imagina se Jesus fosse ficar com o coração partido. Poxa vida, investi 3 anos e meio em você. Jesus estava cumprindo uma missão. Jesus estava fazendo aquilo que deveria ser feito. E deixa eu te falar, irmão, é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera de mim e de você. Servir a Deus, servindo pessoas. Servir a Deus, servindo pessoas. Mesmo quando essas pessoas, de vez em quando, virem as costas. Está tudo certo. Continue servindo a Deus, servindo pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. Pode tocar, viu, gente? Continue servindo a Deus. Continue fazendo para Deus. Continue adorando a Deus. Que o servir a Deus seja um ato. Que a adoração a Deus seja um ato voluntário de serviço. Quando nós servimos, nós adoramos. Quando nós servimos ao Senhor, é uma forma de adoração. Que nós possamos como igreja entender que os meus problemas não me isentam da responsabilidade do serviço. Existem pessoas que vão conhecer Jesus através da sua vida. Existem pessoas que a única Bíblia que elas vão ler vai ser você. Tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja, mas elas vão ter contato com você. E você vai ser a Bíblia que elas vão ler. Você vai ser a resposta do céu para elas naquele momento. Nós precisamos ter um coração de servo. Precisamos ter um coração atento para servir pessoas em todo momento. Em todo momento. Feche seus olhos. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Preciso orar por você. Deus te chamou para servir. Nós revelamos a nossa gratidão quando servimos ao Senhor. E não tem outra maneira de servir a Deus se não for servindo pessoas. É isso que Deus espera de mim e de você. Homens e mulheres comprometidos com o servir. Homens e mulheres que entenderam a sua missão, servir pessoas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero declarar a tua graça, teu favor sobre a vida do teu povo nessa noite. Pai, como essa série tem falado conosco, como ela tem despertado o nosso coração, como ela tem queimado em nós, como ela tem queimado em nós, Pai, o desejo de fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Ah, Pai, que isso venha queimar cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais. Que o nosso coração, Pai, queime ao ponto de ser um com o Senhor. E que nós possamos responder ao chamado do Senhor, ao convite do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo sobre essa igreja. Eu declaro, Pai, um tempo novo, um tempo de servos e servas do Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos passar um vídeo agora, é bem curtinho. Queria pedir o pessoal da mídia colocar pra gente. Tem alguém lá em cima? Pode ficar em pé mesmo, já vamos, pode deixar apagado o vaso. Vaso da mídia, pode deixar, mídia Anitta, pode deixar apagado. Assista esse vídeo, é 2 minutinhos e eu já vou orar por você. Melhor, senta, deixa você em pé aí à toa. Senta. É um vídeo institucional. Quero que você veja 2 minutinhos e eu já vou orar para nós podermos ir embora. Amém? O pessoal do louvor pode ficar que nós já vamos celebrar.